Então, pessoal, boa tarde. Este vídeo ele é sobre uma revisão para a prova bimestral que já está aí, eu acho que semana que vem, se eu não me engano. E eu sempre vou fazer neste estilo aqui, de live, porque fica mais prático para questão de edição relacionada ao tempo. Então vamos lá. O PET 2 de Geografia, no seu primeiro arquivo, o nosso tema é o espaço urbano. É um tema bem amplo dentro da geografia e o espaço urbano é aquele espaço da cidade. Você já deve ter percebido quando está saindo ou chegando em alguma cidade, tem uma placa, perímetro urbano. Ali é o limite do espaço urbano daquele município. Além daquele limite, nós vamos ter o espaço rural, que já tem uma outra roupagem, uma outra construção geográfica. Mas vamos atentar ao espaço urbano. Eu sempre vou olhar aqui para baixo, que eu estou acompanhando o texto aqui, porque eu marquei alguns pontos-chave. Então, o espaço da cidade, ele é uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. Isso aí nada mais é do que uma exemplificação bem sucinta do que é uma cidade. É onde nós temos toda aquela construção cultural, nós temos a visão social de como você vai levar a sua vida, a questão do emprego, a questão das facilidades ou dificuldades da nossa vida em sociedade, a política. Em um espaço rural há essas questões também, só que em muito menor número. Esse barulho que começa vez ou outra aí de fundo, que tem uma reforma na casa aqui do lado. Então isso aí é a bitoneira que está sendo ligada para a produção de massa, tá ok? Vai acontecer algumas vezes. Então, continuando aqui, o espaço urbano, então, ele vai diferenciar do rural nesta questão de quantidade em uma área. No espaço rural, você vai ter as casas bem mais distantes, os serviços do nosso dia a dia normalmente você não encontra no espaço rural, porque em uma cidade você vai ter ali escolas próximas, supermercados, a parte da saúde com farmácias, os hospitais, a parte de segurança, lazer com as praças, clubes e tudo mais. Nós vamos perceber a construção do espaço urbano dentro da história do homem. Porque a geografia e a história, elas não se distanciam, não. Porque a geografia, ela vai trabalhar essa construção do espaço em um local. E esse local, ele vai ter um marco no tempo também. Aí entra a história. Então, com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade. O que seriam essas técnicas? Seriam tudo aquilo que ele utiliza e a forma que ele utiliza para suprir as suas necessidades enquanto ser vivo. Então essas técnicas serão a produção dos seus bens de consumo. Igual numa cidade, nós não produzimos a quantidade de hortaliça necessária para suprir as necessidades da população. Elas vêm do meio rural. Então essas técnicas foram desenvolvidas para suprir essa necessidade. Na Revolução Industrial, quando começou a surgir as primeiras fábricas. Para Nova Serrana, que é a cidade que eu trabalho, que é uma cidade basicamente industrializada, ela é voltada para a produção de sapatos de calçado esportivo, tanto que é a capital nacional do calçado esportivo. Dá para exemplificar muito bem isso. É uma cidade que absorve muita mão de obra. Não só dentro da própria cidade, não só aqueles que vêm do espaço rural, mas aqueles que vêm das suas cidades vizinhas e também de várias partes do Brasil, no tocante da região norte de Minas e nordeste do Brasil.
igual eu, como professor, eu tenho nas minhas turmas alunos de todas as áreas do Brasil. Eu tenho aluno do Rio Grande do Sul, aluno do Ceará, aluno de partes de Minas Gerais, das mais diversas. Isso é um aspecto de uma cidade. E essas técnicas, a produção fabril, ela é uma dessas técnicas que visa suprir a necessidade. Porém, Nova Serrana não supre a necessidade de tênis só de Nova Serrana. Ela é basicamente para exportação, seja para outras cidades de Minas, para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. A industrialização, só para se ter uma ideia, ela interfere e acentua o processo de urbanização. Processo de urbanização é o quê? Urbano é a cidade. Então, o processo de urbanização seria o processo de criação das cidades. E a industrialização acentua isso. Quando? Quando lá no seu início, que todos viviam nas áreas rurais, haviam poucas cidades e as que tinham eram pequenas, começou-se a ver as indústrias. Precisava de gente para trabalhar nessa indústria. Então, olha, os pintinhos, deve aparecer aí o som deles, que apareceu na live da escola esses dias. É só eu começar a filmar, eles começam tudo a dar trabalho ali. Mas, uma hora eu vou colocar eles aqui para eles aparecerem também, porque aí vamos ver se eles param com esse burburinho deles toda vez que eu começo a gravar alguma coisa. Mas voltando, tinha-se as fábricas e a mão de obra, o trabalhador para aquela fábrica, começou a vir do campo. Hoje ainda vem mão de obra do campo para as cidades. Porém, nós vamos ter um arranjo diferenciado em Nova Serrana, por exemplo, que não é do campo para Nova Serrana, e sim de outras cidades menores para Nova Serrana. Eles vão para Nova Serrana para quê? Buscar uma melhoria de vida, um trabalho em que ele ganhe mais, um trabalho em si, né, porque muitas vezes nas suas cidades de origem eles não têm a oferta de vagas, assim como tem em Nova Serrana, tanto que é uma das cidades que mais cresce no estado de Minas e, consequentemente, também no Brasil. E eu cito sempre Nova Serrana, que é essa cidade do interior de Minas Gerais, porque é onde eu trabalho e é um palco de estudo maravilhoso para a geografia, porque tudo isso que nós vemos nos livros, os meus alunos veem ali no seu dia a dia, eles vivenciam, fazem parte disso aí. Então, continuando, a partir da primeira Revolução Industrial, nós vamos ter o início do processo de crescimento urbano e de surgimento de vários pontos, de várias cidades. Hoje nós já temos essas cidades já consolidadas, nós vamos ter aí Londres, mesmo Paris, que já existia, mas com a industrialização teve um crescimento bem acentuado. No Brasil, nós tivemos um processo mais tardio, tanto que devido ao fato da construção do nosso país ser uma construção mais tardia. O crescimento urbano ele traz essas vantagens de emprego, segurança, saúde, porém ele tem as suas desvantagens também. Tem a questão do lixo, tem a questão muitas vezes da falta de segurança, porque assim como vão muitos para emprego, tem aquela população, felizmente é uma minoria, que vai para caminhos tortuosos dentro do que seria os moldes de uma sociedade, que vão contra as leis. E isso podemos perceber também em Nova Serrana. Eu falo lá em Nova Serrana porque eu moro em Bom Despacho, que é uma cidade próxima de Nova Serrana, porém tem uma construção urbana bem diferente. Principalmente a questão da segurança, a questão da saúde. Aqui nós temos uma facilidade maior. Contudo, daqui de Bom Despacho saem vários ônibus todos os dias, levando trabalhadores para as fábricas em Nova Serrana. Agora, pessoal, nós vamos partir para o nosso PET 2. Só um segundo.
o nosso arquivo 2 do PET 1. Aliás, arquivo 2 do PET 2. Desculpa aí o erro. Será assim, bem sucinto, bem rápido. Processo de metropolização. Aí nós estamos dentro dessa questão do urbano ainda, porque nós estamos com uma metrópole. E o que é esse conceito de metropolização? Ele está diretamente relacionado à conurbação. Palavra feia, né? Conurbação. Conurbação é quando você tem duas cidades, duas áreas urbanas. Quando eu falar aqui cidades, vamos entender só aquela área urbana, tá? Você tem duas áreas urbanas que cresceram tanto que elas se interligaram. Você passando desta cidade para esta, é só atravessando uma rua, você não tem aquela área rural no meio. Para dar um exemplo prático aqui também, continuando com Nova Serrana, seria o mesmo que a cidade de Nova Serrana crescesse ao ponto de a sua área urbana ficar ligada com a área urbana de Leandro Ferreira, por exemplo, que é uma cidade próxima. Ou Perdigão, que também é próximo ali. Então isso é uma conurbação, quando duas áreas urbanas estão interligadas. Um exemplo que isso já ocorreu próximo a nós, Belo Horizonte, Contagem. Você simplesmente atravessa uma rua, de um lado dela, Contagem, do outro, Belo Horizonte. Isso é uma conurbação. Então isso é mais comum ocorrer nas regiões metropolitanas. E a metropolização é um fenômeno em que vários centros ou aglomerações populacionais crescem e se interagem, como se fosse um só. Lógico, ali vai ter as questões legais que um município tem, vai ser de cada um deles, porém está tudo próximo, tá ok? A lógica dessa metropolização tem que considerar uma premissa básica. A industrialização tende a induzir a urbanização, lembra? Então, centros industriais tendem a induzir o crescimento urbano. Esse crescimento, quando ele chega a esse ponto de encostar e se fundir com o centro urbano do lado, é um processo de metropolização. Nós vemos isso nas capitais. Belo Horizonte, região metropolitana, ou seja, todos aqueles centros ligados uns aos outros ali. Em questões históricas, nós vamos ter Londres, em 1850. Era o principal centro urbano mundial. Peraí. Nós vamos ter no mundo várias áreas com metrópoles. E essas metrópoles elas vão ser classificadas numa hierarquia quanto ao seu grau de influência, seja mundial, assim como é Nova York, que é uma metrópole mundial, ela exerce influências no mundo inteiro, Tóquio, lá no Japão. Nós vamos ter áreas metropolitanas com essas megacidades que vai exercer influência numa área maior até de que um país, porém não chegando a uma influência mundial, como São Paulo, aqui no Brasil. É uma mega cidade que exerce influência toda aqui nesse cone sul da América, na América do Sul. Também no Brasil é a nossa cidade de maior importância. Nós vamos ter cidades que vão, que é uma região metropolitana, que vai influenciar uma área do país. Salvador, Belo Horizonte, Manaus, lá no extremo norte do país.
nós vamos ter nesta construção aí essa macrocefalia urbana. Palavras bem complicadas, né? Mas se você for entender o sentido da palavra, fica fácil. Que a urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população é que gera essa macrocefalia urbana. Porque não adianta simplesmente você ter uma mega cidade. Ela tem que ter um controle no seu crescimento, tem que ter um estudo, um planejamento, para que as necessidades humanas sejam atendidas, para que não caia naquela situação do ter medo de andar na rua devido à sua saúde, em relação à poluição, ou até mesmo à sua saúde em relação aos perigos, roubo, sequestro, que leva também ao roubo. Então, é muito complicado isso aí. A poluição do ar, sonora, das águas, a questão do lixo. Isso também, se há um crescimento desordenado, vai gerar mais problemas do que soluções para a vida humana. Agora, pessoal, nós vamos partir. Eu estou aqui mexendo aqui com o mouse, só que o mouse é dessa tela daqui, ó. O daqui não é com esse mouse. Eu estou mexendo, esperando chegar no arquivo que eu preciso e não chega, até que eu me toquei que eu estava mexendo com o mouse errado. Mas vamos então ao nosso terceiro arquivo do PET 2 de Geografia. E o nosso tema é as características e dinâmicas do espaço rural. Nós falamos no 1 e no 2 aí sobre a produção do espaço urbano. Você tem aí uma casa do lado da outra, os supermercados, padarias, açougue, farmácia, quadras de esporte, clube para sua diversão. Sua não, nossa, né? A polícia, a prefeitura, as fábricas, as lojas. Então, tudo isso próximo um do outro. Ruas iluminadas, pavimentadas. Agora nós vamos para o espaço rural, que é uma dinâmica diferente na sua construção do que o espaço urbano. No espaço urbano, aquela paisagem natural, ela foi, bem dizer, totalmente transformada numa paisagem urbana. Já no espaço rural, essa paisagem ela não foi totalmente modificada. Boa parte dela sim, mas você ainda observando a paisagem, você identifica aspectos naturais, ou até mesmo identifica aspectos que você pensa ser natural, ok? Porque tem essa situação aí. Igual quando você vê, aqui tem uma floresta de eucaliptos. Aquilo ali não é natural, é uma floresta, porém ela não é natural. Primeiro que o eucalipto nem do Brasil né? É lá da Austrália. Ou quando é retirada a vegetação original para transformar a área em pasto para criação de gado, que é algo forte no estado de Minas Gerais. A criação do gado leiteiro, tanto que é o carro-chefe aqui da cidade que eu vivo, Bom Despacho, que está entre as maiores bacias leiteiras do Brasil. E, consequentemente, tem uma indústria voltada para essa área, para a produção de insumos agrícolas, para ração para animal, produção de feno e tudo isso. Já é uma outra situação do que é em Nova Serrana. Nova Serrana, o espaço urbano ele é muito mais importante enquanto produtor de riquezas do que o espaço rural. Em Bom Despacho, o espaço rural ele é mais importante na produção de riquezas da cidade do que o espaço urbano. Tá vendo que são cidades próximas, é o quê? 34 quilômetros de diferença uma da outra. E com realidades e aproveitamento do espaço geográfico totalmente diferente. E o espaço geográfico é qualquer área, tendo ela uma intervenção ou não humana, tá ok? Então vamos lá. O espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas. São espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais. Você vai ter pessoas vivendo no espaço rural, porém em distâncias maiores umas das outras. Você não terá as
vias de acesso iluminadas igual numa cidade. Você não vai ter a rede de esgoto. Em 99% da área rural, você não vai ter o saneamento básico, a água encanada. Isso tudo será por sua conta, lá na fazenda, no sítio. E esse espaço rural também, ele vai ter várias formas de ocupação. Uma ocupação para subsistência, que são aquelas aqueles pequenos assentamentos. As famílias cada família tem um sítio e produz ali naquele sítio para ser o sustento. O que sobra eles vendem para comprar o que eles não produzem naquele sítio. E boa parte da produção do campo no Brasil vem desses pequenos produtores. E você vai ter também aquelas áreas para produção comercial lá no campo, que são as grandes fazendas, geralmente monocultoras, ou seja, um tipo de cultura. Você vai ter uma fazenda enorme que vai plantar apenas milho. Você anda quilômetros e quilômetros, só milho. Aquilo ali usa-se de maquinários modernos, técnicas modernas para cultivo, com sementes selecionadas. Então vai ter um alto custo e, consequentemente, um alto retorno para aquele produtor. Já o produtor de subsistência, aquele menor, o que é a maioria no Brasil, ele vai produzir, ele tem um pequeno espaço e vai produzir vários produtos ali. Milho, arroz, feijão, tudo o que ele precisa. Ele vai plantar o capim para fazer a própria ração para o seu gado, para o porco que ele cria, que seja para o consumo e para a venda. Normalmente nessas pequenas áreas, principalmente aqui em Minas, utiliza-se o gado para produção de leite. Com isso, ele vai vender o leite, produzir os seus derivados, seja ele queijo, manteiga, para venda, para o consumo, e o excedente para venda. Normalmente, as áreas rurais, elas têm um atraso no seu desenvolvimento em relação aos centros urbanos. Quanto maior o centro urbano, lembra lá do segundo arquivo da metropolização, esses centros maiores, igual Tóquio, Nova York, Londres, São Paulo, a modernização ali ela é muito maior. As suas áreas circundantes também recebe essa modernização. Porém, as áreas rurais mais distantes, lá para o interior do país, são mais atrasadas. Elas não têm esse desenvolvimento, o acesso às tecnologias, ele se torna mais complicado devido ao alto custo. Ali a geração e a rotatividade da renda ser mais baixa. Lembra, a maioria dos produtores brasileiros é pequeno produtor para subsistência, produção familiar. Normalmente é o pai, a mãe e os filhos trabalhando ali no próprio terreno. Aquele que é a produção industrial, produção comercial, normalmente você vai ter o dono, que vai contratar alguém para gerenciar, e vai ter os seus funcionários para fazer aquilo. Muitas das vezes os filhos nem ali naquele local vai, ou até mesmo o dono, esporadicamente, porque vai ter alguém direcionado para fazer todo esse cuidado. Felizmente essa questão da tecnologia está chegando a todas as áreas com uma facilidade maior. Mas lembrando, lá para aquele interiorzão, distante das grandes cidades, dos centros urbanos, ainda é mais atrasado. E isso tudo também, essa ocupação do espaço rural, tem suas vantagens. É por isso que a hora que você está aí na hora do almoço com o seu prato, que tem ali o arroz, o feijão, a carne, a sua salada, aquilo ali foi produzido onde? No espaço rural. E tem as suas desvantagens, que é a diminuição da biodiversidade, que é a quantidade de seres vivos diferentes, não seres vivos diferentes como eu, a minha mãe, o meu vizinho, mas de espécies diferentes. Um besouro, um sapo, cobra,
lobo, raposa, até mesmo das plantas, igual a copaíba, que aqui em Minas nós conhecemos como pau d'óleo ou pau de óleo. Nós vamos ter a diminuição da biodiversidade, porque é retirado a vegetação natural para plantio de alguma lavoura ou para um pasto, a pastagem para a criação de gado. Consequentemente, nós vamos ter um declínio também na qualidade da água. À medida que você retira a vegetação original, você tira a cobertura do solo, vai modificar o ciclo hídrico naquela região. Aí quando você joga ali uma lavoura, uma monocultura, você vai ter quilômetros e quilômetros de plantação de milho, por exemplo, você vai usar algum tipo de agrotóxico ali, algum defensivo agrícola, que seja para matar uma praga, um inseto, alguma coisa assim, e isso acaba parando na água. Nós vamos ter então diminuir a biodiversidade, a poluição do solo, da água, e até mesmo muitos produtos dos que nós consumimos têm lá a sua taxa de agrotóxico, né, pessoal? A gente tem que ter um cuidado nisso aí. Dar preferência principalmente aos orgânicos. Orgânico é aquele alimento que foi produzido sem uso de produtos químicos. Vamos supor que você comprou uma terra que não foi utilizada produto químico nenhum nela, colocou em um vaso aí na sua casa e plantou um tomate. Aquele tomate que nascer daquele pé ali, ele é um tomate orgânico, desde que você não utilize nenhum produto químico durante todo o seu ciclo de vida. Então, se você fizer isso, você vai perceber que aquele tomate é mais saboroso, mais doce, porque ele seguiu o processo natural para o seu desenvolvimento até amadurecer. Vamos ao nosso quarto arquivo do PET 2 de Geografia. Isso tudo é do primeiro ano, tá ok? Eu esqueci de falar aqui. Então, dando sequência aí, a relação campo-cidade e as novas ruralidades. Os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Embora acompanham meios considerados distintos, suas interrelações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes, é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. Então, vamos lá. O espaço urbano, ele designa, então, uma área de elevado adensamento populacional, ou seja, muita gente morando numa área pequena, igual numa cidade. Você tem aí os seus vizinhos. Se você gritar ali, se eu chegar aqui na janela do meu quarto e conversar com o meu vizinho do lado, ele vai ouvir. No caso aqui não, porque a casa do lado, essa que está em reforma, é uma casa, aqui onde eu estou é a casa da minha mãe. Lá é a minha casa. Mas aqui do lado tem um vizinho, ali do lado tem outro vizinho. Felizmente essa área aqui para baixo da minha casa já começa o meio rural, então é uma fazenda, então eu não vou ter vizinho próximo aqui. Tá vendo a diferença do meio urbano? Adensamento, o vizinho tá ali do lado. Nas grandes cidades, nas metrópoles, é até mais complicado. Igual aqui em casa eu tenho um quintal amplo. Nas grandes metrópoles, a maioria das pessoas vivem em apartamentos, onde você vai ter um vizinho aqui, um vizinho aqui, um aqui, um aqui, um ali, um aqui. Então é tudo muito próximo. No espaço urbano, a área de ocupação do ser humano ela é menor. Então você vai ter uma grande quantidade de pessoas. A biodiversidade foi quase que totalmente reduzida. Tem ali alguns animais que, infelizmente, tiveram que se adaptar ao ser humano. Os ratos, as baratas. E não infelizmente para nós não, viu? Infelizmente para eles. Porque eles tiveram que mudar toda a sua estrutura de vida
em função da nossa ocupação, de nós destruirmos o seu habitat natural. E isso gera grandes complicações, com infestações de escorpião em determinados locais, de ratos. Eu não sei onde que eu vi uma reportagem que tem algumas dessas metrópoles aí, dessas grandes metrópoles no mundo, que tem mais ratos do que seres humanos, que vivem ali nos seus esgotos e se alimentam das nossas sujeiras. Você se alimentou, deixou cair alguma migalha aqui para ali, já vem uma barata à noite enquanto você está dormindo, uma formiga, alguma coisa assim. O seu lixo é vasculhado pelos ratos, gambás, durante a noite. Se você andar numa cidade tarde da noite, é comum você ver um rato passando, e é cada rato imenso, passando de um local para o outro, um gambá. Mas lógico que agora, nesse momento que estamos vivendo, você não vai fazer isso, né? E também, se você mora numa área de risco, também não vai fazer esse risco. Risco que eu digo no sentido de ser fácil de você encontrar com alguém que vai levar o seu celular, o seu dinheiro, ou se você não tiver, até mesmo ceifar sua vida, tá ok? E uma das principais diferenças entre o urbano e o rural são as práticas socioeconômicas. Aí, na área urbana de Nova Serrana, nós vamos ter o setor primário, secundário e terciário da indústria. Pouquíssimo do primário, que é a retirada da natureza da matéria-prima. O secundário é a transformação desse produto em um bem pronto. As fábricas. Você vai pegar uma matéria-prima e transformar ela em um tênis, em um sapato, em uma sandália, em uma bota, seja lá qual produto for. O setor terciário, que é o setor de serviços. Eu, por exemplo, eu trabalho no setor terciário, eu presto serviços, eu trabalho na área da educação. A área da saúde é um setor terciário, a área da segurança. Aquela pessoa que está lá na loja para atender você e te vender alguma coisa, é setor terciário, ela está prestando um serviço. Ela não está retirando nada da natureza e nem transformando nada que foi retirado da natureza. Já na área rural, a maior parte concentra-se no primário, em que você vai retirar da natureza. Você vai ter ali a extração, seja de minério, de algum vegetal, madeira, castanhas, tudo mais, ou animal, com a pesca, com a caça, e nisso tudo entra a agricultura e a pecuária, tá? Também é setor primário. Então, como é apropriado o espaço na área urbana, na sua construção econômica, e como é apropriado o espaço na área rural e a sua apropriação econômica. Isso aí vai diferenciar bem uma área da outra, além só do que você está vendo ali na paisagem, tá ok? Então vamos agora para o nosso quinto patch. Aliás, arquivo 5, patch 2. De geografia para o primeiro ano. Aqui nós vamos mudar um pouco o nosso tema. Nós vamos passar para a dinâmica da litosfera terrestre. Litosfera é a camada sólida do nosso planeta. Essa que nós vivemos, em cima aqui que caminhamos. Essa é a litosfera. E ela geralmente é tida como sinônimo para crosta terrestre. Aí nós vamos ter as rochas, a forma de relevo, as dinâmicas relacionadas aos seus processos de atuação e transformação, porque a litosfera ela muda constantemente. Ela, ao mesmo tempo que é destruída, é recriada, é criada. Isso em relação à estrutura interna, aos efeitos do clima, que nós chamamos aí de intemperismo, com a chuva, o vento, a questão do frio, do calor, tudo isso modifica, tá ok? Aí eu de novo pegar o mouse errado.
Aqui no planeta Terra, a composição mineralógica da nossa superfície, ou da superfície do planeta Terra, ele é basicamente de silício, alumínio e magnésio. Já as rochas, elas já são divididas em alguns grupos: sedimentar, ígnea, metamórfica. A ígnea é aquela rocha relacionada com ígneos, fogo. Então, é aquela rocha que vem do interior do planeta, seja a lava que sai do vulcão, ou mesmo a lava que solidificou no interior da crosta e hoje está exposta em um afloramento. As rochas metamórficas são aquelas que mudam de forma. No momento que a lava está subindo num vulcão para sair, ela vai aquecendo a rocha que existe aqui do lado, até a rocha se... não é quase liquefazer, mas ela se tornar mais plástica. E isso vai mudar a sua estrutura. Ela não vai mudar a química daquela rocha, mas ela vai mudar a sua estrutura. Aliás, ela não vai mudar os elementos químicos daquela rocha, mas vai mudar a sua estrutura. E nós temos as sedimentares, que é a partir de sedimento levado de um lado para o outro, ele é depositado e com a pressão, também temperatura e passagem de milhares de anos, nós vamos ter uma rocha se formando ali. O arenito, por exemplo, que é formado a partir, o nome já te conta, arenito. A espessura da litosfera, ela vai variar de uma região para outra, sendo que nas áreas oceânicas ela fica entre 5 e 15 quilômetros de profundidade, essa camada sólida que nós temos, a litosfera. E nas áreas continentais isso vai de 20 a 70 quilômetros de profundidade. A parte sólida, mas então a hora que chegar lá está líquido? Não pense que você vai chegar, cavar um buraco, ainda não foi feito isso, mas cavar um buraco aí de 70 quilômetros, chegar lá nesse limite e ter água ou algum líquido. Não, ele vai estar pastoso, elástico. É como se fosse uma massa de modelar, ok? À medida que você vai aprofundando e essa temperatura vai aumentando, essa viscosidade vai aumentando também, até chegar numa consistência mais fluida, como a lava que sai do vulcão, ok? Aquilo ali é a parte interior do nosso planeta. Tanto que ele se transforma em uma rocha. Sabe essa rocha que vocês já viram muito aí no calçamento de ruas, que hoje quase não usam mais? Aquilo lá é esse basalto, que é essa rocha, essa lava que saiu e resfriou. Então, e a litosfera, ela compreende mais ou menos 2,7% do volume do planeta, tá ok? Tanto que aí nós vamos ter essa camada. Tem a litosfera, né, essa parte superficial, que vai sofrer com as interações internas, que é esse movimento das placas tectônicas, essa saída da lava, os terremotos, e vai sofrer também com as interações externas, a chuva, os invernos, os verões, o vento. Mas inverno e verão o que faz? Faz uma mudança imensa. O gelo, ele tem um poder incrível de mudança na superfície do planeta. Você pega aí, por exemplo, uma rocha que tem um pequeno furozinho e você viva numa área que no inverno congela. Quando chove, vai ficar uma água naquele local ali, naquele pequeno furo. Quando chegar o inverno, ele vai congelar. A água, quando ela resfria, a tendência dela é expandir. Então ela vai aumentar o seu volume dentro daquele pequeno furinho na rocha. Isso, com o passar do tempo, vai aumentar o furo, aumenta a quantidade de água ali, o gelo expande, aumenta, até você partir uma rocha inteira. Você tem áreas que tem vales inteiros cavados pelo gelo, as geleiras.
porque o gelo ele não solidifica a 100%, ele tem uma certa viscosidade, quase que imperceptível para nós. As geleiras, por exemplo, elas têm um movimento, ela desliza, é como se fosse um rio extremamente lento. E nesse deslizar, ela vai arrastando tudo ali por baixo. Então ela vai moldando a superfície do planeta. Para os nossos olhos humanos, quando eu digo nossos olhos, eu estou falando em relação a tempo. Para o nosso tempo de vida, isso é quase que imperceptível. Mas se você pegar na história do planeta, porque nós somos aqui um sopro na história do planeta, tá? O gelo criou feições do nosso planeta que, se você olhar e falar, foi o gelo que fez isso, escavar vales imensos, você não acreditaria. A questão do calor. O calor, ele vai fazer o contrário do que o gelo faz. O gelo vai expandir, a água expande quando ela resfria. A rocha, quando ela aquece, ela expande. Depois, então, durante o dia, com muito calor, as rochas vão expandir. À noite, quando tiver mais frio, ela vai contrair. Nesse expande, contrai, vai criar-se fissuras e uma rocha, vamos supor, o tamanho desse quarto, com o passar aí de alguns milhares de anos, nesse processo diário de expansão e contração, ela pode ser transformada em areia, de tanto que ela vai se fragmentando. Lembrando, milhares e milhares de anos, não é algo do dia para a noite, tá ok? Esses agentes externos, eles demandam tempo. Os agentes internos, não, eles são imediatos. Exemplo, deu um terremoto, na hora, vai cair tudo, vai arrebentar tudo, naquele momento. Não demora milhares de anos. Um vulcão entrou em erupção, vai soterrar uma cidade próxima. É imediato, não vai demorar milhares e milhares de anos. Então, os agentes internos, eles modificam a litosfera de uma forma rápida, extremamente intensos. Já os efeitos externos, o intemperismo, ele vai ser lento, porém contínuo, durante milhares e milhares de anos. Um rio, para ele mudar o seu trajeto, o rio criando terras férteis nas suas margens, à medida que ele enche, espalha sua água de um lado e do outro das margens. Essa água vem toda suja com restos de plantas, de animais, solo que foi retirado de um outro local. Essa água, assim que ela inunda ali, quando ela baixa, essa parte sólida vai ficar toda ali e ser uma fonte de nutrientes para as plantas. Então, essas terras que tiveram origens em alagamentos, elas são extremamente férteis. Então, para hoje, foram arquivo 1, 2, 3, 4 e 5 do primeiro ano de geografia. Nós tivemos aí a área urbana, com seu adensamento populacional, a sua oferta de serviços, a área rural, com um adensamento bem menor ou quase inexistente, onde você vai ter posições distantes de uma casa e de outra, pouquíssima ou nenhuma oferta de serviços como saúde, segurança, lazer, se bem que o lazer na área rural é bem mais próximo, você vai ali num córrego, numa cachoeira, né, bem mais tranquilo. Nós vimos depois as megacidades, a metropolização, que são essas áreas urbanas imensas, onde tem a conurbação em alguns casos, quando um centro urbano se junta com o outro. Eu dei o exemplo de Belo Horizonte, Contagem. Depois você vai ter a relação entre cidade e campo, aonde o campo produz os alimentos e a matéria-prima para as cidades, e a cidade vai retornar os seus produtos já acabados e prontos para o campo. A questão da tecnologia, a visão econômica do espaço urbano, ele é diferente do espaço rural. Depois nós vamos passar aí para litosfera, já é uma parte física, a camada sólida do planeta, essa bem superficial, sendo no fundo oceânico entre 5 e 15 quilômetros de
espessura, na área continental de 20 a 70 quilômetros. Ali abaixo nós vamos ter outras camadas. Nós vamos ter o manto, o núcleo ainda vai ter o interno e o externo, são as camadas do nosso planeta. Então, pessoal, foi essa a nossa explicação de hoje. A live vai ficar aqui gravada e eu sempre vou fazer esse estilo, tá ok? Para facilitar. Aqui eu vou deixar tudo do jeito que tá. Possivelmente vou cortar só um pouquinho no início do vídeo, que ficou esperando muito tempo. Lembrando, é só deixar algum comentário aí no chat. Eu faço do segundo ano à noite. É porque eu vou esperar para saber o melhor horário para vocês, tá ok? Até!